Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui então de novo em mais um encontro nosso para mais uma aula. Infelizmente a distância ainda é necessária, o isolamento ainda é necessário, mas a gente tem que fazer de tudo para manter os nossos estudos em dia, na verdade. Do mesmo jeito que eu também tenho que ter as minhas aulas online e tal, a gente não pode deixar vocês sem conteúdo, não é verdade? Então, na nossa última aula, a gente trabalhou homônimos e parônimos, né? Que já lembramos que são aquelas classes de palavras, os homônimos, que são palavras escritas de maneira parecida, mas têm o mesmo som, são palavras homófonas. E os parônimos são palavras só parecidas da maneira que a gente fala, mas também são diferentes quanto à escrita. Hoje nós vamos ver as conjunções. Conjunções, o que são? São palavras muito importantes porque elas são usadas para ligar as orações, ligar duas frases e dar sentido a uma frase. Por exemplo, se eu falo assim, se eu falo a palavra portanto, por tudo isso, concluindo, são palavras que dão a ideia de quê? De conclusão. Então essas palavras são conjunções conclusivas. Agora se eu falo assim, ó, fui à praia, mas choveu. Dá a ideia do quê? Dá a ideia de adversidade. Mas, porém, entretanto. São conjunções que elas dão a ideia de quê? De adversidade. Então são conjunções adversativas. São 14 tipos de conjunções. E a gente vai ver cada uma delas separadamente. Tentem se guiar pelos nomes. Os nomes já vão dizer qual conclusão que é. Se, por exemplo, no exercício ele não der o nome, pedir para você dar um exemplo, ou ele der só a conjunção e pedir para você classificar, pensa na ideia que ela vai passar para você. Por exemplo, se eu falo assim, ó, fui à praia e ao campo. Eu não fui à praia, mas também fui ao campo, eu não fui em dois lugares. Então dá a ideia de quê? De adição. Fui à praia e ao campo. Praia mais campo. Fui a dois lugares. Fui à praia, mas também fui ao campo. Ainda fui em dois lugares. Agora se eu digo assim, ó, por exemplo, o direito está baseado conforme a lei. Esse conforme não é de acordo com a lei, conforme alguma coisa, segundo alguma coisa. Então é um exemplo de conjunção conformativa. E assim vai. A própria conjunção ela já vai dar a ideia que ela quer passar. Então não foquem em tentar decorar as conjunções. Foquem em entender a ideia que ela quer passar. Então vamos lá. As conjunções, como eu disse, elas são palavras importantes que elas ligam as orações e assim elas dão sentido na frase. Temos as conjunções, são 14 tipos. Aditivas. Se eu falo aditivas, dá ideia de quê? Não dá ideia de adição? Então, mas, mas também são conjunções que deem ideia de adição, de soma. Fiz uma coisa e outra. Adversativas, mas, porém, entretanto, adversidade. Então, foquem na ideia que a conjunção quer passar para vocês. Não foquem em decorar a conjunção adversativa. Putz, e agora? Não lembro com um exemplo de conjunção adversativa. Lembra, fala adversativa, peraí. Adversidade. O que dá a ideia de adversidade? Daí, automaticamente, você já lembra da conjunção. Explicativas. Se eu falo para você, conjunção explicativa, qual que é o intuito dessa conjunção? Não é explicar alguma coisa? Então, fiz isso porque eu quis. Eu estou explicando. Conclusivas. Não dá ideia de conclusão? Então, a conjunção vai dar ideia de conclusão. Portanto, por tudo isso, é bom vocês aprenderem os tipos de conjunções, porque assim ela evidencia muito a ideia do que você está escrevendo. Por exemplo, numa redação, na hora da conclusão, qual conjunção que você vai usar? Você vai usar portanto, você vai usar por tudo isso. São palavras que vão transmitir a ideia que você quer passar. Numa conclusão, você usa uma conjunção conclusiva, não é isso? Agora temos as causais. Causais,
como o próprio nome já diz, dá uma ideia de causa. Por exemplo, visto que choveu, alagou a cidade. A causa de ter alagado a cidade foi ter chovido. Conformativas. Conformativas, como eu já expliquei para vocês, o próprio nome já diz, é feito conforme alguma coisa. O direito é feito conforme a lei. As leis de trânsito são feitas segundo o Código de Trânsito. Então, tudo é conforme alguma coisa. Se baseiem pelo nome. O próprio nome já vai dizer para vocês. Concessivas. Concessivas dá a ideia de concessão. Mesmo que aconteceu alguma coisa, ainda eu atingi o meu objetivo. Por exemplo, mesmo eu indo mal na escola, eu passei de ano. Mesmo eu tendo indo muito bem na escola, mesmo eu tendo um bom desempenho na escola, ainda deu algo errado para mim, ainda repeti de ano. Condicionais. Se eu falo para vocês, condicionais, qual que é a ideia que a conjunção vai passar para vocês? Não é de condição? Então se, caso, tudo vai depender da condição. Então eu falo assim, ó, se não chover, eu vou à festa. Se, a ideia da conjunção é uma condição. Então, se eu falo assim, ó, se não chover, eu vou à festa. Por quê? Porque o fato de eu ir à festa depende de não chover. E o que vai dar a ideia dessa condição é a conjunção condicional se. Então, quando você bate o olho na frase, automaticamente ela já passa a ideia que você precisa. Consecutivas. Ela dá a ideia de quê? Consequência. Tanto que comi tanta pizza que passei mal. Tanto mais, tanto menos, quanto mais, tanto menos. Quanto mais eu falo, mais eu me canso. Comi tanto rodízio de japa, que eu tô morrendo de vontade, comi tanto rodízio de japa que passei mal. Então, vocês percebam a ideia que a frase está passando para vocês. E essa ideia que vai estar presente na frase, ela vai ser ocasionada pela conjunção. E nesse caso aqui é consecutiva. Consecutiva é da ideia de quê? De consequência. Comi tanto que passei mal. Não foi a consequência de eu ter comido tanto? Então, bate o olho na conjunção e vê a ideia que ela quer passar para você. Temporais. Temporais, como o próprio nome já diz, da ideia de tempo. Final, da ideia de finalidade. Estudei o ano todo para que pudesse passar no vestibular. Não é a finalidade? Então, foca na ideia que a conjunção passa para vocês. Proporcional. À medida que tudo vai acontecendo. Então, é proporção. Agora a gente vai ver separadamente cada tipo de conjunção. As aditivas, que dão a ideia de adição, como o próprio nome já diz. Eu gosto de gramática, mas também gosto de literatura. Ou seja, eu gosto de gramática e gosto de literatura também. Então, vocês não percebem que tem a adição dos dois temas? Eu gosto disso e também gosto disso. Então, cuidado para não confundir o mas também com só o mas de adversativa. Ó, eu gosto de gramática, mas também de literatura. Ou seja, eu gosto das duas coisas. Eu gosto de gramática e de literatura. O homem não disse nada, nem fez qualquer gesto. Ou seja, ele não disse nada e ele também não fez nenhum gesto. Então, não foquem tanto na conjunção, de decorar a conjunção, de decorar a conjunção. Foquem na ideia que a frase está passando para vocês. Esse é o núcleo do aprendizado de hoje. Foquem na ideia que a frase está passando para vocês. Além de fazer filmes, o ator também fez 12 novelas. Ou seja, ele fez filme e também novela. Tenta trocar as conjunções por e, que aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu gosto de gramática e literatura. O homem não disse nada e também não fez qualquer gesto. O ator fez 12 novelas e também fez filmes. Então, foquem na ideia que a frase está passando. Já as condições adversativas, elas são o oposto das aditivas. Por quê? Aditiva, se ela não vai dar uma ideia de adição, as adversativas elas vão dar uma ideia de adversidade. Eu gosto de gramática, mas eu não gosto de literatura. Ou seja, eu gosto de um, mas eu não gosto de outro. Então, tira esse outro da jogada.
Raul não disse nada. Contudo, fez um... Desculpa, porque é bem a avenida aqui do lado de casa, então fica essa barulheira. Raul não disse nada. Contudo, fez um gesto negativo. Troquem por mas. Foca na conjunção mas. Se às vezes vocês ainda não estão entendendo a ideia da frase, tenta trocar por alguma outra que seja mais fácil para vocês aprenderem. Raul não disse nada, mas fez um gesto negativo. No entanto, aquele discurso fazia o povo vibrar. É tudo que é uma coisa, mas tem uma barreira para trás. Tentem lembrar dessa maneira. Por exemplo, eu gosto de gramática, mas, tá vendo que teve alguma coisa que barrou você aí? Eu gosto de gramática, mas eu não gosto de literatura. Raul não disse nada, mas ele fez um gesto. Então, o oposto da aditiva. Se na aditiva ele dava uma ideia de adição, na adversativa ele vai dar uma ideia de adversidade. As alternativas. Alternativa não dá ideia de alternância de alguma coisa? Então, são as conjunções ou, quer, seja. Estudaremos física ou química. Então, eu tenho alternativas, ou física ou química. Aqui é assim, ou trabalhamos ou estudamos. Quer por bem, quer por mal, você tomará o remédio. Então, percebam, o próprio nome da conjunção já diz, alternativas. Então, vamos lá, se você ler, dê um exemplo de conjunção alternativa. Putz, não lembro o que é alternativa. Olha a ideia que é o próprio nome da conjunção está passando para você. Alternativa. Então, isso quer dizer que é alternância, é alternativa. Então, lembrem das conjunções que vão dar uma ideia disso, entendeu? Não foquem em tentar decorar todas as conjunções, mas lembrem qual é a ideia que determinada conjunção vai passar para vocês. Explicativas. Explicativos, como o próprio nome já diz, você vai precisar explicar alguma coisa. Lembra da aula passada de homônimos e parônimos que a gente viu os usos de porquê? Que o porquê junto e sem acento vai ser usado em frases explicativas? Então, aqui o porquê junto e sem acento, ele é o quê? Ele é uma conjunção explicativa. Não se assuste, porque a má impressão logo sumirá. Eu estou explicando porque você não tem que se assustar. Estude, pois esta universidade exige dos seus alunos. Vocês entendem que é uma explicação? Estou falando, estude, pois essa universidade exige dos seus alunos. Então, é a explicação porque você precisa estudar. Mantenha-se calmo, porque falará com o juiz em breve. Então, são alguns exemplos de orações para vocês perceberem qual que é a finalidade, qual que é a ideia que a conjunção vai passar. Conclusivas. Conclusivas da ideia de conclusão. Lembrando, gente, que esses slides vão ser disponibilizados para vocês e, como vocês sabem, todos os slides têm bastante exercícios. Então, é uma explicação assim mais breve da minha parte para vocês terem a ideia geral do tema. Mas todos os slides são muito explicativos e tem muitos exercícios. Então, isso a gente segue dessa maneira. Conclusivas, como a gente viu, da ideia de conclusão. Eu machuquei a mão, assim não escreverei nada hoje. Eu machuquei a mão, concluindo, não escreverei nada hoje. Assim não escreverei nada hoje. Estudei muito, por conseguinte, portanto, espero uma boa nota. Conclui-se um pensamento com essa conclusão, com essa conjunção conclusiva. Estudei muito, portanto, espero uma boa nota. Esta escola exige muito. Estudarei, pois com vontade. Então, são as conjunções que dão a ideia de conclusão. Olha para a conjunção e vê, fala, putz, portanto, então, assim, dá ideia do quê? Não dá ideia de conclusão? Então, assim que vocês vão classificar as conjunções. Causais. Como é nítido que ela dá ideia do quê? De causa. As conjunções, chamadas de causais, indicam o fato gerador de uma informação. Já que, visto que, como, posto que, uma vez que, visto que nada estava errado, o projeto foi aprovado. Ou seja, já que nada estava errado,
o projeto foi aprovado. A causa da aprovação do projeto não foi que nada estava errado? Então, foquem na ideia. Eu estou repetindo isso incansavelmente, mas é para vocês fixarem isso na cabeça de vocês. Foca na ideia. Visto que nada estava errado, o projeto foi aprovado. Beleza. Vou dormir mais cedo, já que estou com muito sono. A causa de eu estar dormindo mais cedo é que eu estou com muito sono. Já que houve briga entre torcidas, a polícia agiu. A causa da ação da polícia foi que houve briga entre as torcidas. Comparativas. Chamaremos de comparativas as conjunções que dão a ideia do quê? De comparação. O trabalhador agia a uma máquina ligada, igual a uma máquina ligada. As pessoas sentiam-se como peixes fora da água. Tal qual você, lembre-se lá do pronome relativo, tal qual você, eu também me interesso por biologia. Mais ou menos. Então, lembrem-se do que, se eu falo assim para vocês, ó, pessoal, me dê um exemplo de conjunção comparativa. Você vai lembrar do quê? Comparativa, da ideia de comparação. Então, você vai comparar uma coisa com a outra. Você vai lembrar de alguma conjunção que dê ideia de comparação. O trabalhador agia igual a uma máquina. Não está comparando o trabalhador com a máquina? As pessoas sentiam-se como peixes fora d'água. Não estou comparando o sentimento das pessoas com o sentimento dos peixes? Comparando as pessoas com os peixes? Então, ideia de comparação. Conformativas. Lembre-se que eu falei, finge que tem um livro aberto na sua frente e você vai agir conforme aquele livro. Então, as conformativas, você vai seguir uma doutrina em tese. Fizemos nosso trabalho conforme, lembra do livro aberto, fizemos nosso trabalho conforme as ordens do chefe. Segundo este jornal, o governo baixará o novo pacote. Não é conforme aquele jornal, então é sempre conforme alguma coisa. Conformativa, você lembra da conjunção conforme. Uma vai ligar na outra. Concessivas. As conjunções concessivas trazem uma ideia de contrariedade, contradição, indicando forte oposição, ou ressalva entre orações. Embora, ainda que, mesmo que, embora vá chover e esfriar, eu irei para a praia. Ou seja, mesmo que chova, eu estou contrariando. Mesmo que chova, eu vou para a praia. Pedir desculpas ainda que eu me achasse ofendido. Ou seja, eu me achei ofendido, mas mesmo assim eu vou pedir desculpas. Concessivas, você vai de encontro. Mesmo que ainda fiz uma coisa, entendeu? Conquanto tivesse dor, não tomou remédio nenhum. Mesmo que ele ainda estava sentindo dor, ele não tomou remédio nenhum. Condicionais. O que são as conjunções condicionais? Como eu já expliquei anteriormente, elas vão dar a ideia de quê? De condição. Vai depender de um acontecimento futuro e incerto de acontecer alguma outra coisa. Eu irei para a praia caso não chova. Ou seja, se não chove, qual é a condição de eu ir para a praia? Não chover. E se chover? Eu não vou. Então, não é uma condição. Então, é uma oração que possui uma conjunção condicional. Eu irei para a praia caso não chova. O político se defenderá se for chamado. Ou seja, ele vai dar a ideia de condição. A própria conjunção já vai evidenciar a ideia que a frase está passando. E assim você classifica. Consecutivas. Ela dá a ideia de consequência. Comi tanta pizza que engordei 3 quilos. A moça levou o susto tão grande que tremia muito. Tamanho era o respeito que todos se calaram. Temporais. Elas vão dar a ideia de tempo. Antes, quando, mal, assim que, logo que, depois que. Você bate o olho na conjunção, você vê que ela tá dando ideia de tempo. Então, foquem nisso. Bateu o olho na conjunção ou bateu o olho na frase. Putz, isso aqui dá ideia do